Olá pessoal, beleza? Professor Marco Aurélio aqui de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre leis de Ohm, em específico a primeira lei de Ohm. Mas antes, fazer uma breve apresentação de quem foi Ohm. George Simon Ohm, ele foi um cientista físico que viveu ali por volta de 1789 até 1854 e um físico alemão. Fez importantes contribuições para o ramo da eletricidade. Na aula de hoje nós vamos ver exemplos sobre a primeira lei de Ohm. Então fique ligado, no final a gente vai resolver um exercício do Enem. Vamos lá. Primeira lei de Ohm basicamente é essa fórmula que você está vendo aí na lousa. Tensão elétrica, que é dada em volts, é igual a resistência elétrica, que é dada em ohm, em homenagem ao físico Ohm, vezes a corrente elétrica, que é dada em ampere, que também foi um outro cara, um outro físico. Então esses três aí, né, volts, Alessandro Volta, Ohm, que é o George Ohm, e o ampere também. São três cientistas que contribuíram amplamente para a eletricidade. Bom, relembrando o que são então cada uma dessas grandezas. Tensão elétrica é a força entre aspas, né, com que as cargas elas são ou atraídas ou repelidas, tá? No caso, como nós estamos falando sobre corrente, quer dizer que as cargas estão indo, as negativas indo em direção às positivas, então é uma atração, tá? Uma força que move as cargas, digamos assim. Resistência seria a dificuldade da passagem da corrente devido ao meio, né, que seria aí o fio. Então o próprio fio, ele oferece uma resistência, e não só apenas o fio, mas qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, uma lâmpada elétrica, uma televisão, é uma resistência, porque está convertendo essa energia elétrica em outra forma de energia, e também porque existem elementos ali que estão no meio do caminho da passagem da corrente elétrica, tá? Corrente elétrica é o que? Carga em movimento, tá? Com cargas que estão em movimento constitui então o conceito de corrente elétrica. Mas como que seria isso fazendo uma analogia? Como que esses três conceitos se relacionam nessa fórmula? E é isso que a gente vai ver agora. Imagine que você tenha aqui de um lado do corredor pessoas, aí tem um corredor aqui no meio, e esse corredor tem vários tipos de obstáculos, mesas, buracos, tem até um dinossauro aqui, e no final tem uma nota de R$200. Vamos supor que você esteja precisando do dinheiro, e a pergunta é, existe uma tensão, ou seja, uma força que está te induzindo aí a querer se mover? Sim, né? Você vê uma nota de R$200, você já quer pegar. Então isso é o que seria o análogo da tensão elétrica. Mas existe aqui no meio do caminho, né, uma resistência, dificuldade de você passar por esse corredor. Então esse é o análogo da resistência elétrica. Como você pode ver aqui na figura, então quando surge esse desejo desse encontro de você com a nota, é essa tensão que existe, e a resistência é o que está no meio do caminho, ok? Bom, então existe aí a corrente, né? A corrente seria propriamente dito você atravessando esse corredor daí, ok? Tá, beleza, professor. Então eu entendi qual que é a relação entre tensão, entre corrente e entre resistência. Agora a pergunta, o que acontece se nós aumentarmos aqui a quantidade de notas, né? Vamos aumentar então a quantidade de notas. Aumentou a quantidade de pessoas interessadas, né? E por consequente também vai aumentar a corrente, né, elétrica, ou seja, mais pessoas vão atravessar esse corredor, apesar aqui da resistência, né? Então mais pessoas vão querer atravessar esse corredor aí. Ó. O que isso nos mostra, pessoal? Nos mostra o seguinte, que quanto a gente aumenta a tensão elétrica, que nesse caso aqui nós aumentamos a quantidade de notas de R$200, né? Aumentou então a tensão aí, aumentou o desejo entre essas pessoas quererem ir lá pegar essas notas. Então aqui aumentou a tensão, aumentou também o que? O fluxo de pessoas pelo corredor, né? Aumentou a corrente de pessoas. Exatamente o que acontece com as cargas elétricas, tá? Você tem, vamos supor que ao invés de serem pessoas aqui fossem elétrons, ao invés de ser um corredor aqui fosse um fio, e ao invés de ser aqui uma nota de 200 fosse cargas positivas. Então você tem aí uma corrente elétrica constituída através da tensão elétrica e no caminho, obviamente, tem ali a resistência, né? Essa resistência pode ser, como eu falei, qualquer coisa. Porém, o próprio fio, ele possui a sua resistência porque ele é formado por átomos.
Ele é formado por partículas e essas próprias partículas elas servem de resistência, obstáculo para a passagem dos elétrons, tá bom? Então está aqui uma analogia sobre tensão, resistência e corrente e como que eles se relacionam aqui na fórmula. Quando você aumenta um, aumenta o outro. Ok. Mas, professor, eu nunca vi um resistor na minha vida, eu não sei o que é isso. Se você já abriu algum equipamento eletrônico, desde aqueles pequenininhos, controle remoto, você vai ver que tem esses objetos aqui coloridos, pequenos, tá? Isso daí é um resistor. Dentro dele existe ali cerâmica, existe outro material, mas a finalidade é que impeça o fluxo da corrente. Para alguns casos isso é necessário, especialmente quando a corrente ela é muito alta em um tipo de circuito, você não quer queimar o circuito, então coloca um resistor para diminuir justamente a corrente e assim não queimar aquele circuito. Bom, ainda falando sobre resistores, nós temos resistores ômicos. O que é resistor ômico, professor? Resistor ômico é aquele que não é influenciado pela temperatura. É aquele resistor que ele permanece constante por conta da lei de Ohm. Mas antes de falar do resistor ômico, vamos ver aqui esses dois tipos de resistores, um resistor A e um resistor B. É importante ressaltar que os resistores podem ser representados em um gráfico de tensão por resistência. Quando você tem um gráfico tensão por resistência, pode se representar... tensão por corrente elétrica, pessoal, perdão. Então, tensão por corrente elétrica, você pode representar a resistência como sendo a inclinação dessa reta. Então vamos lá, nós temos aqui representados dois resistores, resistor A e resistor B, nesse gráfico de tensão por corrente. Bom, qual que é a reta que está mais inclinada? A reta A ou a reta B? A reta B está mais inclinada, tem um ângulo maior, portanto, essa reta B se refere a um resistor de maior resistência do que o resistor representado pela reta A. Tá bom? Agora vamos falar propriamente do que é um resistor ômico. É quando o resistor ele é constante através da lei de Ohm. Se você pegar o resistor aqui e isolá-lo, ou seja, passar essa corrente que está multiplicando para o outro lado, dividindo, a resistência pode ser calculada como sendo a razão da tensão sobre o resistor dividido pela corrente que passa sobre ele. Ok? Isso pode ser representado em um gráfico de tensão por corrente elétrica da seguinte maneira. Você tem aqui, para um valor de tensão, você tem um valor de corrente. Se você aumentar a tensão, o mesmo tanto que você aumenta é proporcional ao mesmo tanto que se aumenta a corrente. E faz o ponto aqui, né? Aí, se você aumentar de novo a tensão elétrica, vai aumentar proporcionalmente o mesmo tanto a corrente elétrica. Então, nós fazemos outro ponto aqui, de tal modo que se formos ligar todos os pontos, se constitui uma reta. Isso é um resistor ômico. É quando no gráfico de tensão por corrente nós temos uma reta. E um resistor não ômico, professor? Um resistor não ômico é aquele que é no gráfico de tensão por corrente desenhado por uma curva. Se você vê um gráfico que é desenhado por uma curva representando um resistor, então quer dizer que ele não é ômico, portanto não vale aí a primeira lei de Ohm, ok? Essa primeira lei de Ohm, como você pode ver, é tensão igual a resistência vezes corrente, ou seja, representando pelas letras, fica U igual a R vezes I, o que comumente é referenciado como sendo URI, para ficar mais fácil de você se lembrar. Ok, professor, então vamos fazer exercício? Bora! Vamos lá então. Aqui nós temos um exercício do Enem, não sei de qual ano mais ou menos é esse exercício, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Vamos lá. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Aqui então tem aqui um texto mais ou menos médio, né? Não é um texto pequeno, nem um texto longo, é um texto médio, típico do Enem, e um gráfico típico também do Enem. Vamos ver o enunciado. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a...
Então, pessoal, quando você vê um texto igual a esse, geralmente bate aquele desespero, por onde eu começo e tudo mais. A minha dica sempre é, comece pelo que o exercício está perguntando. Vai lá no enunciado e veja o valor da resistência elétrica, ele quer saber então o valor da resistência elétrica e detalhe, na presença de altas concentrações de amônia. Então nós já anotamos aqui, resistência é igual interrogação, porque é o que o exercício quer saber. Bom, mas professor, qual é a parte do texto que é mais importante eu saber? Olha só. O começo do texto não nos diz muita coisa, apenas nos descreve o que seriam esses dispositivos eletrônicos que se utilizam de materiais de baixo custo, blá 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 blá. A partir daqui da segunda metade do texto nós temos informações mais importantes. Ele diz que a polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Isso vai ser muito importante no final do exercício. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então esse gráfico aqui, primeiramente, quando você vê um gráfico, é importantíssimo você saber quais informações esse gráfico está fornecendo. Repare que um eixo aqui é o eixo da corrente elétrica e o outro eixo é o eixo da diferença de potencial, que também é a tensão elétrica. Então é aquele gráfico que nós estávamos trabalhando, porém, lembra que aqui no eixo Y era a tensão e no eixo X horizontal era a corrente? Aqui ele inverteu apenas. Aqui no eixo horizontal é a tensão e no eixo vertical é a corrente. Mas repare, como ele falou que é um resistor ôhmico, a reta está aqui constituída conforme nós discutimos nos slides passados. Em um gráfico de tensão por corrente ou de corrente por tensão, a relação tem que ser linear, tem que ser reta, uma reta no gráfico. Bom, então veja agora, isso aqui é muito importante. Nós vamos voltar nessa parte ao final do exercício, nessa parte de quadruplicar a resistência. Mas o importante é que você saiba que este gráfico está representando essa polianilina como sendo um resistor ôhmico aqui normal, beleza? Na ausência de amônia, ele se comporta dessa maneira aqui, tá? Então qual que vai ser o nosso papel? Nós vamos calcular essa resistência de acordo com os dados que nós temos no gráfico e no final, como ele está pedindo a resistência na presença de altas concentrações de amônia, nós vamos ter que multiplicar essa resistência encontrada aqui com os valores do gráfico por 4. Nós vamos ter que multiplicar por 4, né? Porque está quadruplicando. Então vamos lá. Cálculo da resistência sem a presença de amônia. Nós vamos pegar dados desse gráfico, tá? Eu peguei aqui o dado de 3 volts, que é coerente com 6 amperes aqui do gráfico. Importante que todos os dados aqui da corrente, eles estão sendo multiplicados por 10 a menos 6 amperes, tá? Então, se atente a isso, mas isso nós vamos discutir mais à frente, daqui a pouquinho. Mas, professor, eu queria pegar o 2 aqui. Se você pegasse 2, teria que se atentar para ir aqui no gráfico e ir até aqui pegar o 4. Ah, professor, eu queria pegar 1, é mais fácil. Então, você ia pegar 1 aqui, ia no gráfico pegar o 2, entendeu? O importante é você manter a coerência. Eu peguei o 3, fui lá no final aqui e bate aqui no 6, entendeu? É mais ou menos assim, você vai, pega o eixo que você escolheu aqui, por exemplo, potencial eu escolhi 3 volts. Vai no gráfico, do gráfico você vai para o outro eixo e aí vê qual que é o valor que está marcando lá. Ok, então a fórmula que nós vamos usar é essa, URI. Tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Mas nós queremos calcular a resistência, então temos que isolar a resistência. A corrente que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então resistência é igual a tensão dividido por corrente. Beleza, professor? Agora nós vamos pegar os dados que nós escolhemos do gráfico. Lembre-se, você é livre para pegar qualquer dado. Eu peguei aqui 3 volts porque nós precisamos de substituir dados nessa fórmula aqui. Então preciso de um dado de tensão e eu preciso de um dado de corrente. Onde que eu vou encontrar esses dados? No gráfico. E quais dados que eu vou pegar? Tanto faz. Então vou pegar esse 3, que ele corresponde ao 6 aqui. Então no lugar da tensão vou colocar 3, no lugar da corrente eu vou colocar 6, vezes 10 a menos 6 amperes aqui, né? Lembre-se que eu falei que todos os valores daqui do eixo da corrente estão multiplicados por 10 a menos 6 amperes, porque isso já está especificado aqui na escala da corrente. Bom, tá, professor, então se eu pegasse o 3 aqui, e eu escolhi o 3 também, mas eu queria pegar aqui o 4, tá certo? Tá errado. Não é assim que você faz o par ordenado do gráfico, você precisa de ir no gráfico, traçar uma reta perpendicular ao gráfico, né? Então traçamos uma reta aqui, até o gráfico e do gráfico até o outro eixo, ok? Beleza. Então como que faz, professor, essa divisão aí de 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6? Vamos lá.
Bom, se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, ou seja, dividir por 3, então vai ficar 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3, teremos 1 sobre 2, né? E vezes 10 a menos 6 aqui, né? Bom, como nós estamos calculando resistência, já vamos colocar o valor da sua unidade, que é o ohm, ok? Volt dividido por ampere é igual a ohm. Legal. 1 dividido por 2, nós sabemos o que é 0,5. E o 10 a menos 6, que está no denominador, ele passa para o numerador multiplicando e com o sinal do expoente positivo. Como assim, professor? Lembra que nós tínhamos isso aqui, né? 0,5 vezes 10 a menos 6, né? Porque 1 dividido por 2 é 0,5. O que aconteceu? Esse 10 a menos 6, que está dividindo, ele multiplicou o 0,5, né? Porém, mudou o sinal do expoente, tá? Isso é uma regra da matemática, ok? Ah, legal. Então esse aqui é o valor da resistência, professor. A gente encontrou. Acabou o exercício? Não. Ele pediu o valor da resistência agora na presença de altas concentrações de amônia. Como o enunciado aqui fala, na presença de altas concentrações de amônia, essa resistência ela é quadruplicada. Então nós precisamos de quadruplicar, multiplicar por 4 essa resistência que nós encontramos. E 4 vezes 0,5 é igual a 2. Então fica 2 vezes 10 a sexta ohms, que é a alternativa E de escola. Ok, pessoal? Então, isso que é um exercício do Enem, aparentemente simples, porém com alguns detalhes textuais que você precisa de ficar atento. Beleza? Como sugestão de exercício, vou deixar esse aqui para vocês, que nós vamos resolver aí no nosso próximo encontro. Pessoal, é isso. Sou o professor Marco Aurélio. Espero que tenha te ajudado nessa pequena aula. Forte abraço e até a próxima.